Graça e paz, amados. Eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no Evangelho de João, no capítulo de número 16, versículo de número 33. Jesus disse: "No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo." Queridos, Jesus aqui está nos dando uma esperança e ao mesmo tempo está nos trazendo um alerta. Alerta é que nós passaremos lutas durante esta caminhada. E a esperança é que ele venceu o mundo e que nós também venceremos, se permanecermos nele, é claro. Diz a Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 15, no versículo 5, Jesus disse: "Sem mim nada podeis fazer." No versículo 7 ele disse: "Se vós permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiser e vos será feito." Queridos, nós estamos vivendo um dos tempos mais difíceis para o cristão. Estamos vivendo tempos onde a mídia, onde a grande mídia, a TV, a internet, as redes sociais, elas estão exercendo uma influência muito grande sobre as pessoas. E entre os cristãos não é diferente. Hoje existe uma ideologia de que você pode tudo, o importante é você ser feliz. Eu recebi uma mensagem de uma querida irmã, onde o teor desta mensagem era: ela havia descoberto algo no quarto do seu filho. E com aquela descoberta, ela percebera que o seu filho havia se lançado de vez no homossexualismo. E aquela mulher é uma mulher de Deus, uma pessoa que busca o Senhor em oração, uma pessoa que ministra a palavra do Senhor. No entanto, o inimigo lançando esta seta sobre ela, mas nós ali oramos, clamamos o Senhor. E eu sei que aquela irmã, ela tem passado lutas difíceis, momentos difíceis, porém ela não desiste da caminhada. Porém, ela não desiste do Senhor. Irmãos, nós vivemos um tempo onde as pessoas dizem que cristão não pode sofrer. O crente, ele tem que ter o melhor dessa terra. Na rua dele, a casa dele deve ser a mais bonita. O carro dele deve ser o mais rico, o mais chique, o mais importante. E, na verdade, não é isso que o Evangelho nos ensina. O que o Evangelho nos ensina é que nós devemos abandonar o pecado, é que nós devemos nos arrepender dos nossos erros e entregarmos as nossas vidas por completo nas mãos do Senhor Jesus. Eu fico imaginando, irmãos, Jesus sendo xingado aqui no livro de Mateus, no livro de Lucas. Jesus, ele é negado pelo seu próprio discípulo, Pedro. Pedro nega Jesus. Em Lucas, capítulo de número 22, do versículo 54 ao versículo 62. Pedro, um homem que andava com Jesus, agora negando Jesus, dizendo que não o conhecia. Imaginem se Jesus foi negado pelo seu próprio discípulo. Por que nós não seremos abandonados ou rejeitados por pessoas, por alguém que nós amamos? Mas nós, como seres humanos, nós não queremos passar por isso. Nós muitas vezes nos achamos melhores do que Jesus, porque nós não queremos sofrer e Jesus sofreu. E ele sofreu morte de cruz, irmãos. Em Mateus capítulo de número 12, do versículo de número 22 ao versículo de número 29, nós vamos ver os fariseus chamando Jesus de endemoniado, dizendo que Jesus expulsava demônio pelo poder de Beelzebul. Irmãos, se xingaram Jesus, se falaram mal de Jesus, por que não vão falar mal de nós? Por que não vão nos xingar?
Nós não somos melhores do que Jesus. Mas muitas vezes nós queremos ser melhores do que Ele. Porque nós não queremos sofrer. Sabe, irmãos, eu não quero aqui exaltar o sofrimento. Eu não quero aqui exaltar, sabe, o sofrer. Mas a Bíblia diz que Jesus, uma certa vez, reunido com os discípulos, lá em Mateus, capítulo de número 10, versículo de número 16, ele disse: eis que vos envio como ovelha para o meio de lobos. Portanto, sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Jesus disse ainda no mesmo capítulo de Mateus, no versículo de número 22, ele disse: vós sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. Irmãos, nós ainda não somos odiados de todas as nações. Nós ainda temos passe livres, podemos viajar, nós ainda podemos ir em alguns países falar de Jesus, nós podemos ainda ir pregar a palavra de Deus. Porém, eu tenho certeza absoluta que um dia nós não teremos mais a liberdade que temos. O Senhor disse no livro de Amós que Ele enviaria fome e sede sobre a terra. Esta fome não é de pão, esta sede não é de água. Vai chegar um tempo em que as pessoas vão querer ouvir a palavra de Deus, mas não vão mais. Por quê, irmãos? Porque não haverá mais alguém pregando. Não haverá mais alguém anunciando o evangelho da salvação. Jesus te dá um motivo hoje para você prosseguir. Em João capítulo 14, a partir do versículo 1, Jesus disse: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Jesus está preparando a minha e a sua morada. Por isso nós precisamos permanecer firmes. Nós precisamos continuar na nossa caminhada. Ainda que nós estejamos chorando, ainda que nós estejamos tristes, ainda que nós estejamos angustiados, mas nós precisamos permanecer. Nós precisamos continuar a nossa caminhada. Eu lembro, irmãos, de alguns momentos da minha vida. Eu lembro de quando eu era criança. Eu fui criado sem pai, sem mãe. Muitos conhecem a minha história. E eu lembro que um dia, com muita fome, eu fui na panela na casa da minha tia e peguei um pouco de feijão para comer. A minha tia me deu uma surra tão grande, irmãos. E naquele dia ela queria até me queimar por causa de um pouco de feijão que eu havia tirado da panela dela. Queridos, eu lembro de um dia eu chorando e dizendo que eu queria morrer, que eu queria ir para perto da minha mãe porque eu não suportava mais o sofrimento. Isso quando criança. Já depois de adulto, quantos sofrimentos, quantas lutas eu passei, quantas dificuldades eu enfrentei. Eu lembro-me de uma em especial. Eu estava na cidade de Pindamonhangaba, estado de São Paulo, na casa de uma irmã, à mesa, tomando café com ela. Ela virou para mim e disse: irmão, eu quero lhe dar um conselho. Você aceita o meu conselho? Eu disse: irmã, pode falar, eu estou aqui para te ouvir. Ela disse: eu tenho 60, quase 70 anos. Eu quero dar um conselho para você. Eu disse: pode falar, irmã. Ela disse: irmão, você sofre demais. Será que vale a pena você continuar pregando a palavra de Deus? Será que vale a pena você anunciar o evangelho? Você sofre demais. Ela disse: volte para a cidade de onde você morava. Volte para lá, volte para a política. E pare com esse negócio de pregar a palavra, porque você sofre demais e não vale a pena sofrer tanto assim. Ela disse: tenha pena de você, irmão. Ame a você mesmo. Você tem que se amar. Eu entendi que não era aquela irmã que estava falando, mas eu entendi que o diabo estava usando a boca dela para tentar me parar, para tentar me fazer desistir, para tentar fazer com que eu olhasse para mim, olhasse para a minha vida e começasse a ter pena de mim, começasse a ter dó de mim. Você lembra lá de Mateus capítulo 16,
a partir do versículo 21, quando Pedro chama Jesus, e ele disse: Jesus, tenha compaixão de ti, Jesus. O Senhor não passará por isso. Foi quando Jesus disse: arreda-te de mim, Satanás. Queridos, eu gostaria de chamar a sua atenção para algo muito importante. Você pode ser um homem de oração, você pode ser um pregador, você pode ser uma mulher que jejua, que busca, que ora, que clama ao Senhor pelas madrugadas. Mas se você não vigiar, o inimigo pode usar você para entristecer outras pessoas. O inimigo pode te usar até mesmo para levantar calúnias. O inimigo pode te usar até mesmo para você levantar falso testemunho contra alguém. Precisamos vigiar, irmãos. Quem era Pedro? Discípulo do Senhor Jesus. Momentos antes de Pedro dizer isso para Jesus, Jesus perguntou: quem o povo diz que eu sou? E uns dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que o Senhor é Jeremias. Ele disse: mas vós, quem dizeis que eu sou? Pedro disse: tu és o Filho de Deus. Jesus disse: Pedro, foi o Espírito de Deus quem te revelou. Momentos depois, Pedro dando lugar ao inimigo e tendo que ser repreendido por Jesus. Queridos, nós precisamos vigiar, nós precisamos ter cuidado para que nós não venhamos matar as pessoas através de palavras, de ações, de atitudes. Nos meus momentos de sofrimento, eu lembro que na minha separação, eu ouvi a mãe dos meus filhos dizer para mim: eu nunca te amei. Eu casei com você porque eu tinha pena de você. Eu vi em você a oportunidade de crescer na vida. Irmãos, imaginem como eu fiquei por dentro. Imaginem como meu coração ficou dilacerado. Eu lembro de um dia que eu estava chorando pelas madrugadas. Eu disse: Senhor, eu agora não tenho mais família, eu agora não tenho mais casa, agora tudo acabou. E sabe o que o Senhor disse para mim? Filho, quem disse que você não tem mais casa? Quem disse que você não tem mais família? Você tem muitas casas para morar e a sua família é muito grande. Irmãos, eu conheço muita gente nesse país. E eu tive o privilégio de conhecer uma família muito especial, o irmão Steven, irmã Kelly, lá na Suíça. E um dia, quando eu estava na casa da irmã Kelly, o Senhor disse: filho, você lembra que eu disse que você tinha uma grande família e que você tinha muitas casas para morar? Quando eu estive lá na França, conheci a irmã Selma, a irmã Prisca e outros irmãos, a irmã Keidman. E o Senhor disse para mim novamente lá na França: eu não disse para você que a sua família é muito grande e que você tem muitas casas para morar? Queridos, eu costumo dizer que nós podemos perder tudo, mas nós não podemos perder a esperança. A esperança que Jesus nos deu no livro de Apocalipse, no capítulo de número 21, que um dia Ele enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Um dia não haverá mais sofrimento, não haverá mais tristeza. Hoje eu ouvi algo dentro de um ônibus. Um homem se levantou e falou para um cadeirante assim: quanto tempo você está nessa cadeira? Ele disse: há 10 anos. E aquele homem, sem sabedoria alguma, ele disse para aquele homem assim: sabia que era para eu estar numa cadeira de rodas? O médico me condenou. E ele disse: o que o médico disse para você? Aí o rapaz disse: ele não me disse nada. E aquele homem calou. Mas ao descer, ele disse assim: procure uma igreja para você ter a sua vida mudada. Irmãos, não é igreja que nós temos que procurar, não é templo que nós temos que procurar para termos as nossas vidas transformadas. Nós temos que procurar Jesus. E nós somos a igreja a partir do momento que nós nos reunimos. O Senhor Jesus disse: aonde estiver 2 ou mais reunidos no meu nome, eu estarei presente em espírito. Ou seja, Ele estará representado pelo Espírito Santo.
É claro que o congregar é importante. É claro que você ir à igreja é importante. Mas saiba de uma coisa: você é a igreja. Quando você se congrega, se reúne com mais irmãos, ainda que não seja num templo, você é a igreja do Senhor Jesus. Ontem eu ouvi algo que me deixou muito triste, irmãos. Eu estava em um supermercado aqui em Brasília e um homem chegou e me pediu 50 centavos. E eu de fato não tinha 50 centavos para dar para aquele homem. Eu disse: amigo, olha, infelizmente eu não tenho. Uma moça veio e deu um pacote de leite para ele. E quando a moça entrou no supermercado, ele veio me oferecer o pacote de leite. Ele queria me vender. Eu disse: amigo, você ganhou leite, vai vender? Ele disse: qual o problema? Eu disse: amigão, procure Jesus para que Ele mude a sua vida e tire você desta situação. Ele disse: eu estou vivendo essa situação porque eu quero. A minha família é toda crente, eu não moro com eles porque eu não quero. E ele xingou Jesus, irmãos. Ele xingou Jesus. Ele falou um palavrão que eu não tenho coragem de repetir aqui nesse vídeo. E eu me lembrei de um outro episódio que aconteceu comigo no mesmo supermercado, há um ano atrás. Eu fui evangelizar um rapaz. E ele disse: eu não quero saber de Jesus, eu quero um pacote de arroz. Trocou Jesus por um pacote de arroz. O Espírito Santo falou ao meu coração que eu desse a ele o pacote de arroz. No dia seguinte, para minha tristeza, quando eu cheguei ao supermercado, eu fui comprar pão. O segurança disse para mim: irmão, sabe aquele homem que te maltratou e que falou mal de Jesus? Eu falei: lembro. Ele morreu a pauladas ontem à noite. Mataram ele a paulada. Irmãos, o ser humano, ele precisa compreender que Deus não precisa de nós. Nós é que precisamos de Deus. Irmãos, se eu for contar para você o meu testemunho, a minha vida desde quando eu nasci, você vai ver que eu já passei momentos tristes demais, momentos de angústia, mas o Senhor sempre me levantou. O Senhor sempre me deu forças para prosseguir. Eu já vi pessoas que se diziam amigos, depois falando mal, levantando calúnias. E é muito triste, irmãos. Se você não vigiar, você termina se desanimando, você termina deixando o Senhor. Eu lembro de um dia que eu estava tão angustiado, que eu disse: hoje eu não quero mais saber de nada, eu não quero mais... Irmão, eu não tenho vergonha de dizer isso, porque isso aconteceu comigo. Eu disse: eu não quero mais ser crente, eu não quero mais ir para a igreja. Eu tinha passado uma situação difícil. Eu era candidato a vereador em uma cidade, no estado do Pará. E naquele ano, um dos pastores disse: esse ano nós vamos lançar um candidato da nossa igreja. Como eu era muito envolvido na igreja e tudo que a igreja precisava, eu estava sempre ali fazendo. Infelizmente a minha motivação era errada, porque a minha motivação era ganhar votos. Muitas vezes nós fazemos algo e fazemos com a motivação errada. E para minha surpresa, havia um amigo. E esse amigo já era vereador, estava naquele culto. No final do culto, ele levanta a mão, aceita Jesus, e pouco depois ele é batizado. E a liderança da igreja então decide apoiar aquele homem para ser candidato a vereador. Aquilo me fez, irmãos, fez eu me sentir um lixo, fez eu me sentir o pior dos crentes ali daquele lugar. Eu pensava que ali seria a minha vez, ali seria a minha oportunidade. Mas o homem olhou para quem tinha mais condições. Aquele homem depois, ele conseguiu o forro para a igreja, ele conseguiu coisas para a igreja que fizeram com que a liderança o apoiassem. E eu lembro que no dia da eleição, faltou exatamente a quantia de votos que a igreja podia me dar naquela época, foi a quantia de votos que faltou para eu ganhar a eleição. E sabe o que eu fiz como homem? Liguei para o meu pastor e disse a ele: obrigado pela derrota que o Senhor possibilitou eu ter hoje. Irmãos,
Sabe, muitas vezes nós não compreendemos que o Senhor tem suas formas de trabalhar. Hoje eu compreendo que Deus não permitiu eu ganhar a eleição, sabe por quê? Porque eu ia seguir carreira e certamente eu não estaria gravando esse vídeo hoje. Certamente eu não teria me tornado um missionário do Senhor Jesus. Mas nós muitas vezes agimos por impulso, agimos sem sabedoria e muitas vezes nós maltratamos as pessoas. Eu falei para aquele pastor o que eu não deveria falar. Hoje eu tenho o entendimento de que eu não ganhei a eleição porque Deus não deixou eu ganhar. Todas as vezes, irmãos, que terminava a eleição, alguém dizia para mim, na próxima você ganha. Você passou muito perto. Mas aquele projeto não era meu e nem era de Deus. Eu lembro que eu fiz um seminário e quando terminou o seminário, um dos pastores me chamou e disse para mim o seguinte: é verdade que você quer fazer a obra de Deus? E que você quer ser pastor? Naquela época eu tinha muita vontade, eu me converti. Hoje eu fujo do chamado de pastor, irmãos. Mas naquela época eu tinha muita vontade. E aquele homem disse assim para mim: eu vou dar uma escolha para você. Eu disse: qual é a escolha? Ele disse: se você continuar solteiro, eu vou investir na sua vida, porque a igreja não pode sustentar você com uma família. Mas se você casar, eu abro mão de você. E se depender de mim, você nunca vai ser pastor. Queridos, naquele mesmo ano eu recebi uma proposta de um candidato a prefeito para que eu me lançasse na política. E foi a minha derrota. Eu embarquei num projeto que não era meu e que nem era de Deus. E através da política, a política, ela contribuiu para que eu perdesse tudo na minha vida. Tudo, literalmente tudo. Família, esposa, perdi tudo. Tudo isso por causa da falta de sabedoria de um pastor. Porque, irmãos, eu não queria ser padre, eu queria ser pastor. Mas ele me proibiu naquela época. Queridos, e nós precisamos ter humildade para perdoar. Pessoas como essas, momentos como esses, nós precisamos lembrar dele, mas não mais com mágoa, não mais com raiva, não mais com, com o coração pesado. Mas nós precisamos compreender que Deus, Ele nos ama e certamente Ele sempre nos dará um escape. Certamente Ele sempre nos dará a oportunidade de consertarmos os erros que cometemos no passado. Se você está ouvindo esta mensagem e você se encaixa exatamente nesta palavra, você está pensando em desistir, a luta está tão grande, o sofrimento está tão grande que você está pensando em desistir. Eu quero dizer para você, não perca a sua esperança. Não perca a esperança de que um dia você irá morar com Cristo. Sabe, quando eu vi aquele irmão falando para aquele paralítico dentro daquele ônibus, eu fiquei pensando, aquele irmão, ele testemunhou do Senhor, ele foi curado, tudo bem, mas nem todos serão curados. Nem todos levantarão de uma cadeira, nem todos deixarão de ser cego. O que faltou aquele homem dizer para aquele paralítico foi o seguinte: se Jesus quiser, Ele pode te curar. Mas eu quero te dizer que você tem uma esperança. Um dia você se levantará dessa cadeira. Um dia você não será mais paralítico. E quando será esse dia? Na eternidade com Cristo, se você permanecer com Ele. Queridos, haja o que houver, aconteça o que acontecer, não perca a sua fé, não perca a sua esperança. Não deixe Jesus. Eu lembro de um sonho que eu tive alguns anos atrás, onde um homem disse para mim: filho, ainda que você venha tropeçar pelo meio do caminho, ainda que você venha falhar, não desista, não fique prostrado pelo meio do caminho, levante-se e continue a sua caminhada. E depois eu vi, irmãos, que o que aquele homem disse está de acordo com a Bíblia. Eu não me lembro agora o salmo, mas tem um salmo que diz mais ou menos isso. Queridos, saiba que a depressão
não pode te vencer. A depressão não pode te matar. A tristeza, ela não pode acabar com a alegria da salvação que há dentro de você. Nós nos entristecemos? Sim. Nós passamos por lutas? Sim. Mas o Senhor está sempre à nossa disposição para nos ajudar, desde que nós venhamos a buscá-lo. Para encerrar, deixe-me contar um testemunho para você. Mais um momento de sofrimento que eu tive nessa vida. Depois de 4 anos separado, eu conheci uma pessoa. E essa pessoa um dia, ela pediu prova de Deus. Ela perguntou para Deus se de fato era para ela cuidar de mim. Eu viajei para uma cidade e essa pessoa depositou um dinheiro na minha conta e falou para Deus assim: Deus, se ele descobrir que fui eu, então essa é a prova que eu preciso do Senhor. Eu estava orando de madrugada e o Senhor disse para mim: ligue para fulana e agradeça a ela, porque foi ela quem depositou aquela quantia na sua conta. E ela me pediu uma prova. Eu liguei para ela, contei a ela, ela disse: como que você sabe que eu depositei isso para você? Porque eu não transferi. Eu saquei da minha conta e pedi para o gerente depositar direto na sua, não havia como você saber. Eu disse: Deus me disse que você pediu uma prova. Ela disse: é verdade. Mas tempos depois, aquela moça tomou uma decisão, fez uma escolha. E antes dela fazer essa escolha, eu tive um sonho. Eu sonhei que eu estava numa mesa conversando com ela. E chegava um homem e dizia assim: eu não sou um homem, eu sou um demônio. E dizia para ela: fulano, eu vou usar você, a sua dúvida, a sua insegurança, para destruir ele. Irmãos, eu contei isso a ela. Mas pouco tempo depois, eu sofri tanto. Eu lembro que eu fui pregar numa igreja e um pastor até falou assim para os irmãos: irmãos, o missionário não está doente, não se preocupem porque ele não está doente. Naquela época eu perdi quase 30 quilos, de tão magro que eu fiquei, de tanto sofrimento na alma, tanta angústia. Eu disse: Senhor, eu estou passando por isso de novo, eu estou sendo rejeitado de novo. Eu sei que um dia eu fui ao psicólogo, eu procurei uma psicóloga, eu não aguentei tanto sofrimento. Mas quando eu cheguei em casa, que eu coloquei os meus joelhos para orar, eu senti passos vindo na minha direção. E eu senti alguém se colocando ao meu lado. E eu ouvi uma voz suave dizendo para mim: filho, hoje eu fortaleço o teu coração. Você não vai mais sofrer por causa disso. Queridos, e aquela voz, a voz de um homem muito suave, disse para mim: pessoas fazem escolhas, pessoas tomam decisões, mas hoje eu fortaleço o seu coração e você não sofrerá mais por isso. Queridos, lembre-se disso. Você pode perder tudo, você pode ser rejeitado, você pode ser abandonado por muitas pessoas, inclusive por quem você mais ama. Mas o Senhor jamais te abandonará. O Senhor jamais te deixará. Eu quero deixar esta mensagem para você. Você que está passando um momento difícil. Você que está triste. Você que está em depressão. Você que pensa que não consegue mais. Você que acha que não dá mais para prosseguir. Você que acha que não consegue mais caminhar. Ei, Jesus é a tua fortaleza. Ele é a tua força. Eu quero orar com você. Coloque a mão no seu coração, aonde você estiver. Querido e eterno Deus, Pai querido, em nome do Senhor Jesus, eu te apresento, Senhor, cada pessoa que está assistindo este vídeo. Meu Deus, eu te apresento esse irmão, essa irmã que está enfrentando esta depressão, que está enfrentando, meu Pai, esta angústia, que está enfrentando a dor, Pai, do abandono. Esta pessoa, meu Pai, que está sofrendo a dor da rejeição. Esta pessoa, meu Pai, que já não tem mais força de orar, que já não tem mais força para caminhar. Senhor, eu te peço, em nome de Jesus, fortalece esta pessoa. Senhor, traz um novo ânimo para a vida desta pessoa. Pai, eu te peço
Assim como o Senhor me ajudou a vencer a depressão, assim como o Senhor me ajudou, Senhor, a vencer aqueles momentos difíceis, assim como o Senhor me ajudou, Pai, a superar esses momentos difíceis, eu te peço, ajuda esta pessoa que está assistindo este vídeo agora, em o nome de Jesus. Você que está afastado dos caminhos do Senhor, você que há muitos anos está distante do Senhor, eu quero dizer para você, volte para Jesus. Deus está te dando uma oportunidade. Onde você estiver agora, dobre os seus joelhos e reconcilie-se com o Senhor. Renove a sua aliança com o Senhor. Queridos, saiba disso. Você não está só. Jesus te ama. Ele está 24 horas dizendo para você, ó, me abraça, eu te amo, vem para os meus braços. Você tem que tomar a decisão de voltar para Jesus. Amém? Você que assiste o nosso canal, você que está inscrito, não esqueça de compartilhar os nossos vídeos, dê o seu like, porque o seu like é muito importante para o crescimento do nosso canal e assim nós temos condições de levar 100 milhões de almas ao conhecimento da palavra de Deus. Que Deus em Cristo nos abençoe, que o Senhor Jesus seja glorificado e exaltado para todo sempre. Amém e amém.